Hoje eu gostaria de falar sobre a questão dos eletrodos que estão envolvidos nas soldas de estruturas metálicas, porque é um assunto que gera uma certa confusão, às vezes gera alguma dúvida, né, para quem contrata serviço, para quem supervisiona e fiscaliza. Então, o que nós precisamos entender? Os eletrodos são basicamente o E70 e o E60, são amplamente empregados nas soldas de estrutura metálica. Eles têm uma diferença entre eles. O 70 é o grau de resistência, o limite de resistência dele na unidade internacional inglesa, que é o KSI, que transformado para o sistema internacional vai dar 485 MPa. O E60, nós estamos falando de um eletrodo com 415 MPa de resistência. Já quando nós falamos da parte dos aços, você tem, por exemplo, o A36, ele tem 36 KSI, são 250 MPa de limite de resistência e 400 MPa de ruptura. O A36 é o aço mais comum de estrutura metálica. O A572, que é um aço de alta resistência para perfil laminado, ele tem aí 345 MPa de resistência, limite de resistência e 450 de ruptura. O A570 grau 33 se aproxima disso, que é o aço utilizado para tubos do tipo estrutural, né, tubos mecânicos. Então, o que nós temos que imaginar? Quando você está fazendo uma solda de qualquer um desses elementos, quer seja um tipo de aço com o outro, a mesma classificação do aço, se você observar a resistência mecânica do eletrodo, você vai ver que o eletrodo ele tem uma resistência maior do que a resistência do aço. Isso faz com que no dimensionamento de uma ligação soldada, você faça mais uso, um uso melhor do aço do eletrodo, e muitas vezes o dimensionamento dessa ligação, o fator de determinante no dimensionamento vai ser o metal base, não vai ser o eletrodo, porque ele supera a resistência do metal base. E é esse o objetivo, é que você trabalhe em cima do metal base e não com o eletrodo, para ser econômico. É procurar utilizar o menos eletrodo possível. Esse é o princípio do dimensionamento. Então, quando nós observamos um aço do tipo A36 ou 572, quer seja 250 MPa ou 345 MPa, se nós compararmos com o eletrodo E60, que é o de menor resistência mecânica, ele tem 415 MPa. Então, você vai dizer que a resistência do eletrodo é maior que a do aço. Sim, com certeza, mas existem outras características que nós vamos falar sobre a obtenção de uma boa ligação. Nesse caso, o dimensionamento você vai dizer, bom, então é preferível trabalhar sempre com E60, já que ele supera a resistência do metal base, eu deixo o dimensionamento para o metal base e estou a favor da segurança. Ou trabalhamos com E70, estamos sempre no limite superior, sempre a favor da segurança. Os aços de alta resistência, os aços 572, por exemplo, é recomendável que você utilize sempre o eletrodo E70. Mas existem alguns determinantes nessas ligações, tá? Que nós precisamos esclarecer para haver um completo entendimento do que é o dimensionamento de uma ligação. Eu vejo muito projeto de estrutura metálica onde vem a nota de rodapé no projeto usar eletrodo E70XX. É básico, isso é carne de vaca. A maioria dos projetos vem sempre com isso, porque na cabeça do engenheiro, trabalhando com E70, ele está sempre a favor da segurança. Então, assim, bota lá E70 e boa, e vamos que vamos. A maioria dos projetos é assim, mas isso é em função de um pouco de desconhecimento, uma falta de conhecimento mais aprofundado do dimensionamento estrutural, do comportamento mecânico dos aços e dos eletrodos, da resistência, como que se comporta uma ligação soldada, que é um elemento mais complexo, não é tão simples assim de você comparar uma resistência com a outra e estamos felizes. Bom, é preciso a gente entender como que é a caracterização de um aço.
O aço do tipo estrutural é um aço de baixo carbono. O que significa um aço baixo carbono? O sistema ferro-carbono ele possui uma estrutura cristalina muito delicada. E quando nós inserimos o átomo de carbono no meio dessa estrutura, que ela é uma estrutura tridimensional, você causa uma perturbação na rede cristalina desse sistema. Qual é o objetivo dessa perturbação? É buscar determinadas características, é melhorar determinadas características do sistema ferro-carbono. Então, no caso do aço estrutural, é melhorar a ductilidade dele e aumento de resistência mecânica. Bom, mas também você diria que se eu inserir indefinidamente o carbono nesse sistema, eu melhore muito a resistência mecânica. Não é verdade, porque quando você pega o gráfico do sistema ferro-carbono e aumenta a participação do carbono, ele passa a ser um ferro nodular e ele se torna um ferro que não tem a resistência mecânica. Ele passa a ser um ferro fundido. Então o ferro fundido ele é usado em tubulações de esgoto, por exemplo, mas ele não tem resistência mecânica para ser um elemento estrutural, porque ele tem uma quantidade de carbono muito elevada nessa rede cristalina dele. Então, nem sempre aumentar indefinidamente o carbono no sistema ferro-carbono vai me trazer melhorias, certo? Bom, diante disso, nós estamos falando então num sistema que tem baixo carbono. E aí o sistema de baixo carbono ele tem poucas perturbações na sua rede cristalina, o que vai dar uma resistência mecânica muito boa. E nós vamos migrar para o gráfico do lado esquerdo do sistema ferro-carbono, onde as temperaturas de fusão podem variar. E aí, variando essa temperatura de fusão, eu vou variar a resistência do aço. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vai fazer uma soldagem, o princípio da soldagem do eletrodo é você fornecer energia para ele através da energia elétrica, você fornece energia suficiente para derreter o eletrodo e fundir o metal base. E aí vem a questão da composição do sistema de solda. A poça de fusão da solda, que é uma fusão ali bem pontual, onde você funde o metal base com o eletrodo, com os dois metais base que você está soldando, ele provoca uma perturbação nessa estrutura. E aí quando você olha o nível de temperatura que atinge essa poça de fusão, você vai buscar no gráfico ferro-carbono e vai ver o que acontece quando você aquece esse aço àquela determinada temperatura. Quando você eleva muito a temperatura do sistema ferro-carbono de baixo carbono, você altera a rede cristalina desse material. E aí essa perturbação faz com que ele mude, por exemplo, de ferro alfa para ferro gama, né? Ele passa a ser uma bainita, ele passa a ser outra composição mecânica, né? O aço ele pode ser martensítico, que é um aço excelente para ferramenta que tem uma dureza elevada, mas o aço martensítico não pode ser usado para estrutura, porque ele não tem dutilidade. A dutilidade é uma característica muito importante no projeto estrutural. Então nós estamos falando de uma temperatura que, se você pegar o material que você está soldando e for buscar ali no sistema ferro-carbono, você vai ver o limite de temperatura que esse aço pode atingir, para que ele não sofra uma perturbação na sua resistência mecânica. Eventualmente, se a sua solda atinge esse limite, você pode ter um problema de soldagem, que são as trincas e fissuras, porque quando o aço ele se resfria, ele se retrai e trinca. Essa trinca é ocasionada, essa fissura, em função da elevada temperatura que foi atingida no momento de se criar a poça de fusão com o eletrodo. É a quantidade de energia que foi fornecida para aquele eletrodo. E aí essa poça de fusão sofre uma fissura e você perde a resistência do aço. Todo aço que está nessa situação ele está condenado, porque ele já teve a sua rede cristalina prejudicada e ele não tem mais aquela resistência mecânica para a qual ele foi dimensionado originalmente.
Bom, então nós temos que ter um certo cuidado ao atingir essa temperatura na poça de fusão, ou até mesmo no momento do resfriamento, promover um resfriamento lento, ou fazer um tratamento térmico dessa junta. Caso seja necessário um aquecimento elevado, há recomendações de você fazer um pré-aquecimento nessa junta, nesse metal base, quando nós estamos falando de um material de muita espessura, muito grosso, uma chapa muito espessa, ela tem que passar por um processo de pré-aquecimento para que você possa fazer uma solda adequada e não que esse material absorva a energia de soldagem do eletrodo para se pré-aquecer, porque você consome o eletrodo para o pré-aquecimento e você prejudica a sua ligação. Então daí vem os tratamentos térmicos necessários pré e pós-soldagem, que vai depender muito do tipo de solda, do tipo de esforço, do tipo de material, da espessura, da conformação do perfil. Várias características que o engenheiro tem que ter na mente, ele tem que ter domínio disso, para quando ele olha um material, um perfil, ele saber o que ele vai empregar ali, de que forma, se ele vai pré-aquecer ou não, de que maneira que ele vai fazer essa soldagem, tá? Quando nós estamos falando de uma solda de um portão, uma solda de uma janela, uma solda de uma esquadria, aí nós estamos falando de um eletrodo E60, que é o eletrodo serralheiro. É o eletrodo mais comum, todo soldador serralheiro conhece bem isso. É o eletrodo mais fácil de você trabalhar. Mas quando nós estamos falando de um elemento estrutural, aí vem na cabeça do engenheiro, bom, eu fugi do eletrodo serralheiro, eu sou estrutural, então eu vou para o E70, que é um eletrodo de alta resistência. Mas tem um porém, o eletrodo E70 ele exige uma energia de aquecimento muito grande. Ele exige que você forneça mais tensão, mais energia da sua fonte para a fusão desse eletrodo. Então aí entra um perigo, que aumentando esse nível de energia você aumenta a temperatura do metal base, você pode prejudicar a sua poça de fusão, ela pode ser maior do que o necessário, prejudicar o elemento cristalino e levar a sua solda à trinca, à fissura, no momento do pós, né, no momento do resfriamento. Então é preciso ter muito cuidado na especificação do eletrodo, do E70 ou E60, porque nós não queremos nem o eletrodo serralheiro, mas também não queremos um eletrodo E70 que vai gerar fissura e corre um risco de danificar a sua estrutura. Bom, aonde eu fico no meio do caminho? A maioria dos projetos, ou a esmagadora maioria dos projetos que eu vejo, vem especificado o eletrodo E70, porque na mente do engenheiro ele quer sempre o melhor, ele busca sempre o de maior resistência. Mas é preciso ter cautela, porque alguns eletrodos, dependendo da posição de soldagem, do tipo de perfil de material, eles exigem maior atenção. Então isso não é uma regra verdadeira, que o eletrodo E70 é sempre o ideal. É necessário uma análise e aí exige um grande conhecimento do engenheiro que está projetando a estrutura. É responsabilidade do engenheiro estrutural dominar o sistema ferro-carbono, dominar o processo de soldagem a fundo, entender muito bem como ele funciona, para saber como especificar corretamente a perna de solda, o cordão, a forma como vai ser, se é um bisel, se é um chanfro, se vai ter pré-aquecimento ou não, se vai ter um tratamento pós para esse aço não se tornar martensítico, para que ele seja um aço, por exemplo, austenítico, para que nós tenhamos uma qualidade de solda que atenda o projeto originalmente pensado. E aí vem assim a última questão da ligação. Quando nós estamos falando da solda de dois elementos, por exemplo, dois perfis do tipo I, laminado de abas largas, eu vejo muito projeto, eu vejo muita obra, onde o pessoal faz a soldagem do tipo Z, faz aquele recorte Z que eles falam, né, no perfil, porque dizem que dá maior resistência. Na verdade isso não é, isso é folclore, tá? Porque até as normas internacionais e tudo mais já preconizam a maneira correta de você fazer uma soldagem. Soldagem de um perfil é soldagem de topo, porque quem manda é o eletrodo. O eletrodo tendo alta resistência,
ele não vai ter esse problema. E nós estamos falando de um esforço, no caso de na solda no perfil de topo, se você pegar uma viga biapoiada, se você for fazer essa emenda no meio da viga, não tem esforço cortante, só tem momento fletor. E aí é onde vai recair o esforço? Nas abas desse perfil. Então eu tenho que ter mais atenção na solda da aba. Tanto fez como tanto faz a solda da alma. Se ela é Z, se ela é reta, inclinada ou não é, não vai fazer diferença. Porque essa solda ali ela não está trabalhando. Eu estou com uma seção de resistência para um momento fletor que exige esforço nas abas. Bom, então por que eu não faria a solda em Z? Porque daí eu economizo o eletrodo. Se eu posso fazer uma solda reta, eu tenho menos consumo de material. Aí chegamos num ponto muito importante de se entender a conformação de uma solda. Se eu trouxer essa emenda para perto do pilar, eu não tenho mais o trabalho momento fletor, considerando que é uma viga biapoiada. Se fosse uma viga contínua, ainda teria momento fletor, mas eu trazendo esse elemento para próximo de um pilar, de um apoio, eu vou ter esforço cortante, aí eu vou estar trabalhando na alma. Aí entra a tal solda, o recorte Z. Mas veja, se o esforço cortante ele é vertical e você coloca um recorte em Z, a tendência desse esforço é cortar a solda no meio, a solda horizontal. E nenhuma solda é dimensionada nesse sistema. A solda ela é dimensionada, ela tem um trabalho melhor ao longo do cordão. Então eu prefiro trabalhar ao longo do comprimento longitudinal da solda, não ao longo do transversal, quando eu falo de um esforço de corte, não um esforço de tração. Quando eu traciono uma chapa perpendicularmente ao cordão de solda, ele trabalha por inteiro. Mas quando eu corto essa chapa, esse esforço corta a solda, a resistência mecânica daquele cordão é praticamente nula, porque ele é coisa de milímetros ali, ele não trabalha. Quem vai estar trabalhando é o trecho de cordão que está na vertical. É ele, no sentido longitudinal, que vai me dar resistência. Então por que eu estou pondo um cordão horizontal para fazer um corte em Z? Eu estou gastando material. Simplesmente por isso. Então, nos projetos nossos aqui, você não vai encontrar especificação de solda desse tipo. Nosso solda sempre de topo, biselado, chanfrado, sempre topo de perfil com topo de perfil. É sempre assim. E aí nós estudamos a melhor posição de soldagem, quer seja no meio, quer seja 1/3 do apoio. Aí vem o refino do projeto em analisar o diagrama de momento fletor e força cortante e ver onde é mais adequado você fazer a emenda daquele perfil. E montar uma peça fabricada na fábrica para ser levada na obra já com essa diretriz. Essa eu acho que a dica da semana aí é nós tentarmos analisar mais criteriosamente a soldagem e os eletrodos que nós temos para fazer essa conformação. Acho que aí é o ponto mais importante, que no nosso caso é o que diferencia nossos projetos dos demais, é a nossa análise mais criteriosa dessa solda. Eu já vi muito pessoal de obra já criticando nós aqui, dizendo que a gente dá risada na nossa cara, dizendo que a gente não sabe, não tem experiência, a gente não sabe, não é de campo, Mas na verdade não é bem assim. Eu tenho bastante experiência de campo, conheço bastante estrutura metálica e estudo bastante a fundo a estrutura. Então, aqui eu posso garantir que você sabe que o seu projeto está em boas mãos. Sempre nos nossos projetos você estará em boas mãos. Então é isso. A dica da semana aí é a explicação aí sobre a questão da soldagem. Se você curtiu, deixa um like. Manda aí a sua mensagem, faz o seu comentário, entre em contato conosco, eu respondo suas perguntas e suas dúvidas. Vai nos falando, vai dando feedback aí para nós vermos como está o andamento aí, tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima.